Quando você pensa em produção de alimentos no Brasil, provavelmente imagina extensas plantações de soja, grandes rebanhos bovinos ou imensos aviários de frangos. Mas existe um gigante silencioso na avicultura brasileira que a maioria das pessoas desconhece completamente. Estamos falando da codorna, uma ave pequena, discreta, que poucos brasileiros já viram de perto, mas que está presente na mesa de milhões através de seus ovos. O ovo de codorna é o segundo mais consumido no país, perdendo apenas para o ovo de galinha. E por trás dessa produção, existem verdadeiros impérios industriais, com tecnologia de ponta, controle sanitário rigoroso e números que impressionam até os especialistas em avicultura. Hoje vamos conhecer as duas maiores operações de codorna do Brasil, a maior produtora de carne de codorna da América Latina e a maior produtora de ovos de codorna do país, com uma produção diária que ultrapassa 500 mil de unidades. Prepare-se para descobrir um universo fascinante que acontece longe dos holofotes, mas que alimenta o Brasil todos os dias. A codorna é uma ave ancestral que acompanha a humanidade há milênios. Seus registros mais antigos remontam ao norte da África, Europa e vastas regiões da Ásia. China e Coreia foram pioneiras na criação organizada dessas aves, tanto para consumo de carne quanto de ovos. Mas foi o Japão que revolucionou completamente a codornicultura mundial. No início do século XX, por volta de 1910, pesquisadores japoneses iniciaram um programa sistemático de cruzamentos entre codornas europeias e espécies selvagens asiáticas. O objetivo era ambicioso: criar um animal mais resistente, altamente produtivo e perfeitamente adaptado ao confinamento intensivo. O resultado desse trabalho científico foi a codorna domesticada moderna, exatamente como conhecemos hoje. Uma ave pequena, extremamente rústica, de crescimento surpreendentemente rápido e com uma taxa de postura invejável. A partir dessa inovação genética, a criação de codornas se expandiu rapidamente pelo mundo, estabelecendo-se como uma atividade econômica viável, tanto para a produção de ovos quanto de carne. No Brasil, a história da codorna começou tardiamente, apenas em 1959, trazida principalmente por imigrantes italianos e japoneses. Curiosamente, o interesse inicial não tinha nada a ver com produção de alimentos. Os primeiros criadores estavam fascinados pelo canto melodioso dessas aves, mantendo-as como animais ornamentais. Com o passar do tempo, porém, o potencial produtivo se revelou irresistível. O que começou como um hobby de imigrantes nostálgicos, rapidamente se transformou em um dos setores mais intensivos e tecnológicos da avicultura brasileira. Hoje, o Brasil figura entre os principais produtores mundiais de ovos de codorna e lidera a produção de carne na América Latina. Quando o assunto é carne de codorna, existe um nome que se destaca de forma absoluta: G Alimentos, localizada no município de Coronel Freitas, no oeste de Santa Catarina. Essa empresa não tem rival no Brasil nem em toda a América Latina. O que diferencia a G Alimentos não é apenas o volume produtivo impressionante, mas sim o fato de operar uma cadeia completamente integrada e verticalizada. Desde a genética das matrizes até o produto final embalado e pronto para exportação, tudo acontece dentro da própria estrutura. É uma operação industrial completa que funciona como uma verdadeira cidade da codorna. O complexo ocupa aproximadamente 360 mil metros quadrados, onde cada etapa do processo produtivo é acompanhada de perto por veterinários, zootecnistas e técnicos especializados. O nível de controle sanitário é tão rigoroso que impressiona até profissionais acostumados com grandes agroindústrias. Qualquer pessoa que precise acessar as áreas produtivas é obrigada a passar por um protocolo completo de biossegurança, incluindo banho obrigatório e troca total de vestimentas. Não existe exceção. Nada e ninguém entra nos galpões sem esse controle absoluto, garantindo a segurança sanitária do plantel. Diariamente, a indústria recebe cerca de 16.500 ovos férteis, vindos das matrizes próprias. Esse número já está em processo de expansão, com planos concretos para ultrapassar a marca de 20 mil ovos por dia. Cada ovo passa por uma seleção criteriosa, antes de seguir para as incubadoras, onde são armazenados em câmaras com temperatura e umidade rigorosamente controladas. O período total de incubação dura aproximadamente 21 dias. Após a eclosão, as codorninhas recém-nascidas passam por uma triagem inicial detalhada. Aquelas que apresentam qualquer dificuldade ou fragilidade recebem cuidados específicos em setores separados, o que eleva significativamente a taxa de aproveitamento. A empresa realiza 2 grandes nascimentos por semana, cada um com aproximadamente 33 mil codornas, alcançando uma taxa média de aproveitamento de 80%, um índice considerado excepcional para a espécie. Após o nascimento, as aves seguem imediatamente para os aviários de corte,
onde permanecem em ambientes climatizados até atingirem o peso ideal para abate. O crescimento da codorna é extraordinariamente acelerado. Em apenas 27 dias de vida, a ave já alcança o peso adequado para processamento, algo impensável em outras espécies avícolas. O processo de abate segue um protocolo rigoroso, dividido em 9 etapas distintas, todas fiscalizadas permanentemente pelo Serviço de Inspeção Federal. Essa certificação garante não apenas a qualidade sanitária, mas também abre portas para a exportação, permitindo que a carne brasileira alcance mercados internacionais cada vez mais exigentes. Atualmente, a produção diária da AG Alimentos gira em torno de 17 mil codornas abatidas, o que representa aproximadamente 16 toneladas de carne por dia, com ampliação dos contratos de exportação e a entrada em novos mercados internacionais. A meta é atingir 50 toneladas mensais, consolidando definitivamente a liderança brasileira no setor. Essa operação transformou Santa Catarina em referência continental na produção e exportação de carne de codorna, colocando o Brasil no mapa global dessa proteína nobre e versátil. Mas se no sul do país está concentrado o maior império da carne, no sudeste encontramos o verdadeiro colosso dos ovos. No município de Santa Maria de Jetibá, encravado nas montanhas capixabas, funciona uma das maiores granjas de postura de codornas do planeta. A história dessa operação começou de forma bem mais modesta, com produção tradicional de ovos de galinha. Ao tempo, os proprietários identificaram uma demanda crescente e pouco explorada por ovos de codorna no mercado nacional. A decisão de investir pesadamente na codornicultura se mostrou extremamente acertada. Hoje, a granja abriga impressionantes 1.200.000 codornas de postura, distribuídas estrategicamente em 6 galpões gigantescos. Cada galpão conta com 4.160 gaiolas, abrigando em média 33 aves por unidade. O cenário é absolutamente impressionante. Um verdadeiro oceano de codornas organizado com precisão cirúrgica. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Espírito Santo é o estado com a maior população de codornas do Brasil, somando quase 4 milhões de aves. Mesmo tendo enfrentado desafios severos durante a pandemia de Covid-19, especialmente pela queda brutal no consumo de ovos em conserva, o estado manteve sua liderança absoluta na produção nacional. A pandemia impactou duramente o setor, porque grande parte dos ovos em conserva era destinada a bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Com o fechamento prolongado desses pontos de venda, a granja precisou tomar decisões difíceis, chegando a desativar temporariamente 3 de seus galpões. A solidez da estrutura e o conhecimento técnico acumulado permitiram uma recuperação surpreendentemente rápida. Assim que o mercado começou a se normalizar, as codornas chegam à granja com apenas um dia de vida, pesando míseros 4 gramas. Elas vêm de incubatórios especializados, principalmente localizados no interior de São Paulo. Inicialmente, passam por uma fase crítica chamada recria, que dura até completarem 5 semanas de idade. Durante esse período, recebem atenção redobrada, alimentação específica e ambiente totalmente controlado. Depois seguem para os galpões de produção, onde permanecerão até aproximadamente 52 semanas de idade, quando a postura começa a declinar, e elas são substituídas por um novo lote durante todo o ciclo produtivo. A alimentação é ajustada com extremo cuidado e precisão. A ração não é apenas grão moído. Ela inclui um complexo balanceamento de vitaminas essenciais, minerais específicos, óleos de alta qualidade, ácidos orgânicos e probióticos que garantem saúde intestinal e alta produtividade. Cada fase da vida da codorna exige uma formulação diferente, adaptada às necessidades metabólicas do momento. O manejo diário é feito com cuidado quase religioso e sempre em silêncio absoluto. Codornas são extremamente sensíveis ao estresse, muito mais do que galinhas. Qualquer barulho súbito, movimento brusco ou alteração no ambiente pode impactar diretamente a taxa de postura, causando prejuízos imediatos e mensuráveis. Por isso, cada funcionário é treinado para se mover devagar, falar baixo e observar constantemente o comportamento das aves. A água fornecida é clorada dentro dos parâmetros estabelecidos pela vigilância sanitária. O ambiente é monitorado diariamente quanto à temperatura, umidade e qualidade do ar. Cada gaiola é observada individualmente em busca de sinais de problemas, garantindo intervenção rápida quando necessário. Os números dessa operação impressionam até veterinários e zootecnistas experientes. A produção diária da granja alcança incríveis 680 mil ovos de codorna. Para ter uma dimensão real desse volume, imagine um caminhão inteiro carregado apenas de ovos de codorna, saindo dessa propriedade
todos os dias. Esses ovos seguem para diversos destinos: supermercados por todo o país, indústrias alimentícias que os utilizam como ingrediente, e também para a produção própria de conservas. Somente em ovos de codorna em conserva, a granja produz mensalmente cerca de 35 toneladas. O processo de conserva envolve várias etapas críticas: cozimento em temperatura e tempo precisos, resfriamento rápido para interromper o cozimento, descascamento automático, acondicionamento em salmoura com acidez controlada e, finalmente, pasteurização para eliminar qualquer possibilidade de contaminação por salmonela. Cada lote é testado antes de ser liberado para o mercado. Com o crescimento consistente da demanda nacional e as oportunidades logísticas, a empresa já possui planos concretos de expansão para o estado de Goiás. Essa movimentação estratégica visa reduzir custos de transporte, aproximar a produção dos grandes centros consumidores do Centro-Oeste e Norte, e ampliar ainda mais a presença nacional da marca. A codornicultura brasileira demonstra de forma exemplar que tamanho não define relevância econômica. Uma ave pequena, discreta e desconhecida pela maioria dos brasileiros, se tornou a base de operações industriais gigantescas, altamente tecnológicas e absolutamente essenciais para o abastecimento alimentar do país. Essas fazendas representam o que há de mais moderno em avicultura, controle genético, nutrição de precisão, biossegurança rigorosa, automação industrial e rastreabilidade completa. São exemplos concretos de como o agronegócio brasileiro consegue competir em nível global, mesmo em nichos específicos. E por falar em conteúdo exclusivo e em fazer parte de uma comunidade que realmente valoriza o agronegócio brasileiro, aqui no Pé na Terra Agro, temos um convite especial para você. Se você está gostando desse mergulho profundo no universo da produção de alimentos, saiba que nossos membros têm acesso a conteúdos ainda mais detalhados, bastidores exclusivos das visitas às fazendas e participam ativamente de uma comunidade apaixonada por agricultura. É uma forma simples de apoiar o canal e receber ainda mais conhecimento sobre o agro, que alimenta o Brasil e o mundo. Pense nisso com carinho. A cadeia produtiva da codorna no Brasil emprega milhares de pessoas direta e indiretamente, desde os fabricantes de ração até os motoristas que distribuem os produtos pelos supermercados. É um setor que movimenta centenas de milhões de reais anualmente e continua crescendo de forma consistente. O mercado brasileiro de ovos de codorna se consolida cada vez mais, deixando de ser um produto de nicho para se tornar presença constante nas gôndolas e nas mesas das famílias. A praticidade, o valor nutricional e a versatilidade culinária desses ovos conquistaram definitivamente o consumidor brasileiro. Enquanto isso, a carne do codorna, antes restrita a restaurantes sofisticados, começa a aparecer em açougues e supermercados, democratizando o acesso a essa proteína saborosa e nutritiva. O futuro da codornicultura brasileira parece extremamente promissor. Com o crescimento da classe média em países da América Latina, África e Ásia, as oportunidades de exportação se multiplicam. O Brasil possui vantagens competitivas claras: clima favorável, grãos abundantes e baratos para a produção de ração, tecnologia consolidada e certificações sanitárias reconhecidas internacionalmente. Essas fazendas que conhecemos hoje são apenas o começo de uma história que promete capítulos ainda mais impressionantes. Então, se você chegou até aqui, é porque realmente valoriza conhecer os bastidores da produção de alimentos no Brasil. E nós agradecemos imensamente por isso. Se esse conteúdo agregou valor para você, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas interessadas no agronegócio. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários qual setor do agro você gostaria de conhecer por dentro. Sua opinião guia nosso trabalho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o Brasil que alimenta o mundo começa em fazendas, como essas que você acabou de conhecer. Um forte abraço e até a próxima.